Quem foi Chiquinha? Uma sinopse. Chiquinha Gonzaga nasceu numa época onde os costumes não condiziam com a sua personalidade e ela nunca se adaptou a eles. Sempre procurou ser uma cidadã em toda a sua essência. Nunca aceitou ser uma mulher clichê da época, uma mulher que praticamente tinha dono, primeiro o pai, depois o marido. Quebrou todos os dogmas sociais, provocando um escândalo atrás do outro. E, mesmo assim, conseguiu ter uma profissão, ser famosa, popular e, principalmente, ser muito respeitada, embora o preço tenha sido alto, pois trocou um castelo de ouro pela pobreza, sofrimento e liberdade. Teve suas compensações, pois impôs respeito dentro do universo e do ambiente intelectual masculino, e sua luta passou a funcionar como um farol, iluminando o caminho de outras mulheres que também lutavam por liberdade e inclusão social no início do século XX. Sempre foi irreverente, e só para ilustrar, passo a contar um fato acontecido com ela já casada. Um dia, Chiquinha ouve uma de suas composições ainda não terminada sendo tocada no piano e, um tanto irritada, vem ver quem está tocando e se depara com sua sogra ao piano, seu marido e algumas convidadas como ouvinte. Depois de elogios, uma das convidadas pergunta o nome da música. Ela, para o espanto geral, reagiu como qualquer adolescente zangada reagiria. E ela era isso, uma adolescente. Respondendo com uma cara de gozação, imagino, falou: a canção se chama Modinha de Merda. Foi um espanto geral, e as indignações do marido e da sogra geraram reprimendas. É claro, pois tal palavra jamais poderia ser pronunciada por uma dama da sociedade carioca naquele tempo. Chiquinha musicou 77 peças teatrais e, pelo menos uma, com libreto dela mesma. Compôs inúmeras outras músicas, totalizando cerca de 2.000 partituras ao todo. Na realidade, Chiquinha, embora fosse uma mulher culta e refinada, não se sentia à vontade em frequentar a aristocracia carioca, pela simples razão de que essa gente não engolia o fato dela ser filha de uma negra e neta de uma escrava alforriada. E depois foi ignorada e humilhada porque era uma mulher separada do marido. Aliás, separou-se não apenas uma, mas 2 vezes. Assim, o círculo de convivência dela era o meio urbano musical da época, onde a cor da pele não interessava e os conceitos de moralidade eram muito mais honestos. Lá, ela estava em casa, era seu mundo e convivia tanto com músicos famosos como também com desconhecidos. Chiquinha foi a primeira mulher do Brasil a se revoltar contra o papel da mulher na sociedade e romper com a hipocrisia social. E, por isso, sofreu muito com o desprezo da sociedade burguesa e a ira da própria família. Ela foi a primeira mulher a tocar profissionalmente no Brasil, a primeira pianista, homem ou mulher, a tocar piano em um conjunto popular, primeira mulher a ter uma composição editada, primeira mulher a compor uma música para uma peça teatral, primeira mulher a reger uma orquestra, primeira pessoa a levar o violão para o teatro, primeira pessoa a compor uma marchinha de carnaval. Foi o primeiro artista popular, homem ou mulher, a ter uma música tocada no Palácio Presidencial. Foi a primeira mulher a liderar um movimento de classe
no Brasil e, sob sua liderança, em 1917, foi criada a Sociedade Brasileira de Autores e Artistas de Teatro, SBAT, que existe até hoje. Pois, embora a lei sobre direitos autorais já existisse, não funcionava para artistas e produtores teatrais, pois não havia quem fiscalizasse e arrecadasse. O comportamento de Chiquinha foi severamente condenado. O fato de ser encontrada onde houvesse música, independente do ambiente ou da valoração moral que merecesse, fazia com que fosse considerada mal afamada. A jornalista Marisa Lira, sua primeira biógrafa, afirma: para compreender melhor e interpretar o sentimento da alma popular, Chiquinha passou a conviver nos meios boêmios. A boemia naqueles tempos não tinha a conotação de hoje. Os boêmios eram homens que viviam à noite, mas eram pessoas cultas e nas noites curtiam a música e falavam de política, além de tramar subversão, tais como a abolição da escravatura, o fim do império, etc. A boemia era vetada à mulher. Sua presença nas rodas boêmias era considerada mais ou menos como uma afronta. Mas Chiquinha era Chiquinha e não estava nem aí para as regras sociais. Tornou-se também a primeira boêmia do Brasil, porque boêmio era seu espírito e porque, para ser boêmio naquele tempo, era preciso ser culto, inteligente e brilhante. E ela foi acolhida, admirada, respeitada e amada no meio. E, por fim, foi a primeira feminista do Brasil. Muita gente nega que Chiquinha tenha sido feminista, pois o feminismo não existia naquela época. Mas ela se revoltou contra o subjugo do marido, exerceu seu direito de ir e vir, seu direito de trabalhar e de ser reconhecida enquanto mulher e de ser remunerada adequadamente e, por fim, fez com sua sexualidade o que bem quis. Então, estas são ou não são bandeiras feministas? Além de ser a primeira mulher em muitas coisas, Chiquinha teve um papel político importante. Foi contra a monarquia e era republicana e abolicionista. Muitas de suas partituras foram vendidas para pagar a alforria de escravos. Dentro da música, foi uma pessoa determinante para o surgimento de uma música tipicamente brasileira. Fez parte de um seleto grupo que criou um movimento que desembocou no choro, no maxixe, nas marchinhas de carnaval e no samba. Sua história musical começa aos 11 anos, quando compôs a música de Natal Canção dos Pastores, feita especialmente para o Natal da família, no ano de 1858. Ela foi tocada em muitas salas de estar de sua família e na de amigos. A canção, posteriormente, recebeu versos do irmão José Basileu Neves Gonzaga Filho, o Juca. Vamos ouvir a primeira gravação desta música, feita em 5 de agosto de 1988, interpretada pelo pianista Hermelindo Castelo Branco.